Marina, uma jovem analista de marketing de 27 anos, trabalha há 3 anos em uma empresa de tecnologia em São Paulo. Dedicada e competente, ela sempre se esforçou para crescer profissionalmente, mas sua chefe direta, Patrícia, uma mulher ambiciosa e autoritária, constantemente a sabota e menospreza seu trabalho. Tudo muda quando, durante uma apresentação crucial para toda a empresa, Patrícia humilha Marina publicamente, culpando-a por erros que não cometeu. O que Marina não sabia era que sua dedicação havia sido notada pela diretoria e que Patrícia estava sendo investigada por má gestão e assédio moral. No dia seguinte, em uma reviravolta inesperada, quem recebe o comunicado de demissão é Patrícia, e Marina se vê promovida ao cargo de sua antiga chefe. Uma história sobre resiliência, justiça e como às vezes o universo conspira a nosso favor quando menos esperamos. Eu nunca vou esquecer o gosto amargo do café que estava bebendo naquela manhã de terça-feira. Era 8h30 da manhã, e eu estava no meu cubículo tentando revisar pela 10ª vez a apresentação que faria em 2 horas para toda a diretoria da empresa. Meus dedos tremiam ligeiramente enquanto passava os slides no notebook, verificando cada gráfico, cada número, cada vírgula. 3 meses de trabalho estavam resumidos naqueles slides. 3 meses desenvolvendo uma estratégia de marketing digital que poderia revolucionar as vendas da nossa startup de tecnologia aqui em São Paulo. Eu havia trabalhado fins de semana, feriados, chegado cedo e saído tarde. Meu namorado, o Lucas, já reclamava que eu estava casada com o trabalho. "Marina, você precisa relaxar", ele havia dito na noite anterior, enquanto eu ainda digitava freneticamente no laptop na nossa cama. "É só uma apresentação." Mas não era só uma apresentação. Era a minha chance de mostrar que eu merecia ser levada a sério naquela empresa, que os 3 anos como analista júnior de marketing não haviam sido em vão, que eu tinha potencial para crescer, para me tornar alguém importante ali dentro. O problema é que eu não contava com a Patrícia. Patrícia Mendes era minha chefe há 2 anos, mulher de 42 anos, sempre impecavelmente vestida, com seus ternos caros e saltos altíssimos que faziam eco pelos corredores da empresa. Ela tinha aquele tipo de presença que fazia as pessoas se calarem quando ela entrava numa sala. No começo, eu a admirava. Pensei que poderia aprender muito com ela, que talvez ela fosse uma mentora. Que ilusão! Nos primeiros meses, eu ainda tentava impressioná-la. Chegava mais cedo que ela, saía mais tarde, fazia relatórios detalhados, sugeria ideias criativas. Mas nada do que eu fazia parecia ser bom o suficiente. Ela sempre encontrava algo para criticar, sempre tinha um mas para acrescentar, sempre me fazia sentir pequena. "Marina, preciso falar com você." Ouvi sua voz atrás de mim. Meu estômago se contraiu. Eram 9h15, 45 minutos antes da apresentação que eu vinha preparando há tanto tempo. Virei-me na cadeira e a vi em pé ao lado do meu cubículo, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. "Claro, Patrícia. O que foi?" "Minha sala. Agora." Ela deu meia volta e saiu caminhando, seus saltos fazendo aquele barulho que sempre me deixava nervosa. Salvei rapidamente o arquivo da apresentação e a segui, sentindo os olhares curiosos dos meus colegas. A sala da Patrícia era 3 vezes maior que o meu cubículo. Tinha uma mesa de vidro enorme, 2 poltronas de couro preto e uma vista privilegiada da Avenida Paulista. Nas paredes, diplomas e certificados que ela fazia questão de exibir para qualquer um que entrasse ali. "Senta", disse ela sem olhar para mim, mexendo em alguns papéis sobre a mesa. Sentei-me na cadeira em frente à mesa. Aquela cadeira que era ligeiramente mais baixa que a dela. Tenho certeza de que isso era proposital. "Marina, recebi alguns feedbacks sobre seu trabalho." Meu coração começou a acelerar. "Feedback? De quem? Sobre o quê? Que tipo de feedback?" Ela finalmente levantou os olhos e me encarou. Havia algo diferente no seu olhar. Algo que parecia satisfação. "Várias pessoas comentaram que você anda muito, como posso dizer, arrogante ultimamente. Acha que sabe mais que os outros, que suas ideias são sempre as melhores." Eu senti como se tivesse levado um soco no estômago. Arrogante? Eu, que sempre pedia desculpas por tudo, que duvidava das minhas próprias opiniões, que vivia com medo de incomodar alguém. "Patrícia, eu não entendo." "Quem disse isso? Posso saber do que se trata especificamente?" "Não posso revelar nomes, você sabe, mas é um feedback que vem de várias fontes. E olha, Marina,
Eu sempre tentei te proteger dessas críticas, mas chegou um ponto que não dá mais para ignorar. Proteger? Ela estava brincando comigo? Nos últimos 2 anos ela havia sido a pessoa que mais me criticava, que mais me diminuía, que mais duvidava do meu trabalho. Patrícia, sobre a apresentação de hoje? Ah, sim, sobre isso. Ela se recostou na cadeira, entrelaçando os dedos. Decidi que seria melhor eu mesma fazer a apresentação. O mundo parou. Como assim? Marina, você ainda é muito inexperiente para uma apresentação desse nível. São diretores de várias áreas, investidores, pessoas importantes. Não posso arriscar que algo dê errado. Mas, Patrícia, eu trabalhei 3 meses nesse projeto. Eu conheço cada detalhe, cada número, cada estratégia. Como você vai apresentar algo que não participou do desenvolvimento? Eu sou a gerente do departamento. Tudo o que é feito aqui passa por mim. É óbvio que eu conheço o projeto. Eu estava em choque. Não conseguia processar o que estava acontecendo. 3 meses de trabalho, 3 meses de noites mal dormidas, 3 meses de expectativa, e ela simplesmente ia tomar o crédito de tudo. Patrícia, isso não é justo. Marina, sua voz ficou mais fria. Você está questionando minha decisão? Porque se está, talvez devêssemos repensar sua posição nesta empresa. A ameaça estava clara. Eu podia aceitar calada ou procurar outro emprego. Em plena recessão econômica, com o desemprego nas alturas, eu sabia que não era hora de ser corajosa. Era hora de sobreviver. Não, claro que não, murmurei, engolindo o orgulho junto com a indignação. Ótimo, então pode voltar ao seu lugar. E Marina? Sim? Na próxima vez, talvez você pense 2 vezes antes de se achar melhor que os outros. Eu saí daquela sala arrasada. Minhas pernas tremiam. Minha visão estava embaçada pelas lágrimas que eu lutava para conter. Voltei ao meu cubículo como uma zumbi, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Marina, você está bem? Perguntou a Carla, que trabalhava no cubículo ao lado do meu. Estou sim, menti, fingindo que estava ocupada organizando os papéis na minha mesa. Às 10h em ponto, todos os funcionários foram convocados para o auditório da empresa. Era uma apresentação importante que definiria os rumos do marketing digital para o próximo ano. Eu me sentei nas últimas fileiras, tentando me tornar invisível. Quando Patrícia subiu ao palco, impecável com seu terno azul marinho e seu sorriso confiante, eu senti uma mistura de raiva e tristeza que nunca havia experimentado antes. Ela começou a falar sobre nosso projeto com uma segurança impressionante, como se realmente tivesse sido ela quem havia passado madrugadas estudando métricas de engajamento. Como vocês podem ver neste gráfico, dizia ela apontando para um slide que eu havia feito, nossa estratégia de segmentação comportamental resultou em um aumento de 340% no engajamento orgânico. Eu mordi o lábio inferior com tanta força que senti gosto de sangue na boca. Aquele gráfico havia me dado 3 semanas de trabalho. Eu havia entrevistado dezenas de clientes, analisado dados de comportamento, testado diferentes abordagens, e ali estava ela, levando todo o crédito, mas o pior ainda estava por vir. Agora, eu gostaria de agradecer à minha equipe, continuou Patrícia, com um sorriso radiante. Em especial a Marina, nossa analista, que me ajudou com algumas pesquisas básicas para este projeto. Pesquisas básicas. Pesquisas básicas. Senti todos os olhares se voltarem para mim. Alguns colegas me olhavam com pena, outros com curiosidade. Eu queria sumir, desaparecer, me teletransportar para qualquer lugar que fosse longe dali. A apresentação continuou por mais 40 minutos. 40 minutos de tortura, vendo o meu trabalho ser apresentado como se fosse dela, ouvindo ela receber os parabéns dos diretores, vendo ela brilhar com o meu esforço. Quando finalmente terminou e todos começaram a sair do auditório, eu fiquei no meu lugar, imóvel. Não tinha forças para me levantar, não tinha vontade de enfrentar os olhares dos colegas, não tinha ideia de como seria voltar ao meu cubículo e continuar trabalhando como se nada tivesse acontecido. Marina? Levantei os olhos e vi Roberto, o diretor de operações, parado ao meu lado. Era um homem de uns 50 anos, sempre sério, mas respeitoso com todos os funcionários. Sim, senhor. Poderia conversar comigo 1 minuto? Na minha sala? Meu coração disparou. Será que eu ia ser demitida? Será que Patrícia havia dito algo sobre minha arrogância? Será que eu havia feito alguma cara feia durante a apresentação? Claro, respondi, me levantando com as pernas bambas.
Caminhamos em silêncio pelos corredores até sua sala. Roberto fechou a porta atrás de nós e me fez sinal para sentar. Marina, você desenvolveu aquele projeto sozinha? A pergunta me pegou de surpresa. Por um momento pensei em mentir, em proteger Patrícia, em ser a funcionária obediente que eu sempre havia sido. Mas algo dentro de mim havia quebrado naquela manhã. Talvez fosse hora de ser honesta. Sim, senhor. Trabalhei nele nos últimos 3 meses. Roberto assentiu lentamente, como se estivesse confirmando algo que já sabia. Era o que eu imaginava. Bom trabalho, Marina. Realmente impressionante. E então, ele fez algo inesperado. Sorriu. Obrigada, senhor. Pode voltar ao seu trabalho. E Marina? Sim, continue fazendo o bom trabalho que você tem feito. As pessoas certas estão notando. Eu saí da sala dele completamente confusa. O que ele havia querido dizer com "as pessoas certas estão notando"? E por que ele parecia saber que o projeto era meu? O resto do dia passou numa névoa. Eu tentei trabalhar, mas não conseguia me concentrar. Toda vez que via Patrícia passando pelos corredores, recebendo parabéns de outros gerentes, eu sentia uma mistura de revolta e impotência. Às 18 horas, finalmente decidi ir embora. Estava guardando minhas coisas quando meu telefone tocou. Era uma mensagem do Lucas. Como foi a apresentação, amor? Tenho certeza de que arrasou. Eu olhei para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Te conto em casa, porque algumas histórias são difíceis demais para serem contadas por mensagem. Cheguei em casa naquela noite como uma pessoa completamente diferente da que havia saído pela manhã. Lucas estava na cozinha preparando o jantar, macarrão com molho que ele sabia fazer de olhos fechados, e quando me viu, seu sorriso se desfez imediatamente. Marina, o que aconteceu? Você está péssima. Eu me deixei cair no sofá da nossa pequena sala, ainda vestindo o blazer que havia escolhido com tanto cuidado naquela manhã, pensando que seria o meu dia de glória. Agora ele parecia pesar toneladas sobre os meus ombros. Ela roubou minha apresentação, Lucas. Como assim roubou? E então eu contei tudo. Cada detalhe humilhante, cada palavra que tinha me cortado como uma navalha, cada segundo daquela manhã que eu queria poder apagar da memória. Lucas me ouviu em silêncio e vi sua expressão mudar de confusão para indignação. Marina, isso é crime. É roubo intelectual. Você precisa processar essa mulher. Com que dinheiro, Lucas? Com que provas? Minha voz saiu mais amarga do que eu pretendia. É a palavra dela contra a minha. Ela é gerente, eu sou apenas uma analista. Quem você acha que vão acreditar? Ele se sentou ao meu lado e me puxou para um abraço. Eu desabei. Chorei todas as lágrimas que havia segurado o dia inteiro. Chorei pela humilhação, pela injustiça, pela sensação de impotência que me consumia. A gente vai dar um jeito, amor. Isso não vai ficar assim, ele sussurrou acariciando meu cabelo. Mas eu sabia que não havia jeito. No Brasil, principalmente sendo mulher, principalmente sendo jovem, principalmente não tendo padrinhos importantes, você engole e segue em frente. Era isso ou o desemprego. Na manhã seguinte, quarta-feira, acordei com uma dor de cabeça terrível. Havia dormido mal, sonhando com apresentações desastrosas e chefes que riam da minha cara. Lucas já tinha saído para trabalhar, mas deixou um bilhete carinhoso na mesa da cozinha e um café fresquinho na térmica. Eu quase liguei dizendo que estava doente. Quase. Mas alguma coisa dentro de mim se recusava a dar o braço a torcer. Se eu faltasse, Patrícia ia saber que havia me destruído completamente. E eu não ia dar essa satisfação a ela. Cheguei na empresa às 8h15, 15 minutos mais tarde que o normal. Meu cubículo parecia exatamente o mesmo, mas eu me sentia como uma estranha ali. Liguei o computador e comecei a responder e-mails mecanicamente, tentando voltar à rotina. Marina, bom dia. Levantei os olhos e vi Fernanda, da área de recursos humanos, parada ao lado do meu cubículo. Ela era uma mulher simpática, de uns 40 anos, que sempre cumprimentava todo mundo com um sorriso genuíno. Bom dia, Fernanda. Poxa, vi sua apresentação ontem. Quer dizer, a apresentação do seu projeto ficou incrível. Algo no jeito que ela disse, seu projeto, me chamou a atenção. Não o projeto da Patrícia ou o projeto do marketing. Seu projeto. Obrigada, respondi, sem saber bem o que mais dizer. Sabe, Marina, se você tiver um tempinho hoje, gostaria de conversar com você. Quando der, passa lá no RH. Meu estômago se contraiu. Conversar no RH nunca era um bom sinal. Será que Patrícia havia relatado alguma coisa? Será que eu estava sendo chamada para uma advertência?
Claro, posso passar agora se você quiser. Perfeito. Salvei o que estava fazendo e a acompanhei até o setor de recursos humanos no andar de cima. A sala da Fernanda era pequena, mas aconchegante, com plantas na janela e fotos da família na mesa. Marina, como você está se sentindo na empresa? Perguntou ela, fechando a porta. A pergunta me pegou desprevenida. Eu esperava uma bronca, uma advertência, algum tipo de punição. Como assim? No geral, satisfeita com suas funções, com o ambiente de trabalho, com a liderança. Liderança. A palavra ecoou na minha cabeça. Era minha chance de contar tudo, de desabafar, de denunciar o que Patrícia tinha feito. Mas ao mesmo tempo, eu tinha medo. E se isso voltasse contra mim? Fernanda, posso ser franca com você? Por favor, é para isso que estou aqui. E então eu contei tudo de novo. Todos os episódios dos últimos 2 anos, todas as vezes que Patrícia havia me diminuído, me sabotado, me feito sentir incompetente. E principalmente, o que havia acontecido no dia anterior. Fernanda me ouvia fazendo anotações em um caderno. De vez em quando ela fazia perguntas específicas, pedindo detalhes, datas, nomes de testemunhas. Quando terminei, ela ficou em silêncio por alguns instantes. Marina, você não é a primeira pessoa que vem conversar comigo sobre a Patrícia. Meu coração deu um salto. Como assim? Nos últimos 6 meses, recebi pelo menos 5 relatos similares ao seu. Funcionários se sentindo diminuídos, humilhados, tendo seu trabalho desacreditado ou apropriado. E vocês vão fazer alguma coisa? Já estamos fazendo. Há 3 semanas iniciamos uma investigação interna sobre as práticas de gestão da Patrícia. Seu relato de ontem foi, como posso dizer, a gota d'água que faltava. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Outras pessoas também haviam passado pelo que eu estava passando? E mais importante, a empresa estava realmente investigando? Fernanda, eu posso sofrer alguma retaliação por ter falado? Não se preocupe com isso, Marina. Sua identidade será preservada e qualquer tipo de retaliação é motivo para demissão por justa causa. Além disso, ela hesitou por um momento. Acredito que a situação da Patrícia vai se resolver muito em breve. Voltei para meu cubículo com a cabeça girando. Pela primeira vez em meses, senti uma pontinha de esperança. Talvez, só talvez, a justiça fosse feita. O resto da manhã passou voando. Eu estava concentrada no trabalho quando ouvi a voz da Patrícia atrás de mim. Marina, minha sala. Agora. Dessa vez, sua voz soava diferente. Mais tensa, menos segura. Seguia até sua sala, tentando decifrar seu humor. Senta, disse ela. Mas dessa vez não se sentou atrás da mesa. Ficou de pé, andando de um lado para o outro. Patrícia, aconteceu alguma coisa? Marina, alguém andou espalhando boatos sobre mim na empresa. Meu coração começou a bater mais forte. Será que ela sabia da minha conversa com Fernanda? Que tipo de boatos? Dizendo que eu me aproprio do trabalho dos meus subordinados, que sou uma gestora abusiva, essas coisas ridículas. Ela parou de andar e me encarou diretamente. Você não saberia me dizer quem poderia estar fazendo isso, saberia? Havia algo ameaçador no jeito que ela fez a pergunta, mas pela primeira vez em 2 anos eu não senti medo dela. Não faço ideia, Patrícia. Ela continuou me encarando por alguns segundos, como se tentasse ler minha mente. Porque veja bem, Marina, calúnia é crime, e quem espalha mentiras sobre superiores pode ter sérios problemas trabalhistas. Claro, respondi, mantendo minha voz firme. Mas como você mesma disse, são apenas boatos infundados, não é? Por um momento vi algo parecido com surpresa em seus olhos. Talvez ela não esperasse que eu respondesse com tanta tranquilidade. Pode voltar ao trabalho, disse ela finalmente. Quando saí da sala dela, tinha certeza de que algo estava acontecendo. Patrícia estava nervosa, insegura, diferente da mulher confiante que eu conhecia. À tarde decidi almoçar com Carla, minha colega de cubículo. Fomos a um restaurante por quilo próximo da empresa, onde sempre comíamos quando queríamos conversar, longe dos ouvidos curiosos do escritório. Carla, posso te perguntar uma coisa? Disse eu, depois que pegamos nossa comida e nos sentamos numa mesa no canto. Claro, você já teve algum problema com a Patrícia? Carla quase engasgou com a salada que estava mastigando. Por que você está perguntando isso? Você pode confiar em mim. Só quero entender algumas coisas. Ela olhou em volta, certificando-se de que ninguém conhecido estava por perto. Marina, você lembra do projeto de rebranding que eu desenvolvi no ano passado? Lembro. Ficou incrível, vocês ganharam até um prêmio da Associação de Marketing. Pois é.
Só que quem subiu no palco para receber o prêmio foi ela. E quando as revistas especializadas vieram fazer entrevista, ela deu todas as entrevistas sozinha, como se tivesse sido a mente criativa por trás de tudo. Meu Deus, a mesma coisa que havia acontecido comigo. E você não fez nada? O que eu podia fazer, Marina? Era minha palavra contra a dela, mas ela baixou a voz. Na semana passada, alguém do RH me procurou para conversar sobre clima organizacional. Acho que finalmente alguém está prestando atenção no que acontece aqui. Quando voltamos ao escritório, eu me sentia mais confiante. Não era paranoia minha, não era exagero, não era sensibilidade demais. Patrícia realmente era uma chefe abusiva. E finalmente, alguém estava fazendo alguma coisa a respeito. O resto da tarde transcorreu normalmente, mas eu notei movimentação estranha nos corredores. Pessoas do RH conversando em grupos, diretores tendo reuniões fechadas, sussurros que paravam quando alguém se aproximava. Às 17h30, meu telefone tocou. Era uma mensagem em grupo de todos os funcionários. Reunião geral amanhã, quinta-feira, às 9h no auditório. Presença obrigatória. Assunto: mudanças na estrutura organizacional. Mudanças na estrutura organizacional. Meu coração disparou. Seria possível que... Carla apareceu ao lado do meu cubículo com os olhos arregalados. Você viu isso? Vi. O que você acha que significa? Não sei, mas tenho uma suspeita. Ela olhou em volta e sussurrou. Acho que chegou a hora da Patrícia pagar pelo que fez. Saí do trabalho naquela tarde com uma sensação estranha no peito. Era uma mistura de ansiedade, expectativa e, pela primeira vez em muito tempo, esperança. Em casa, contei tudo para Lucas. Ele ficou eufórico com a possibilidade de que finalmente a justiça fosse feita. Eu disse que as coisas iam se resolver, amor, disse ele, me abraçando forte. Às vezes o universo demora, mas sempre coloca cada um no seu devido lugar. Naquela noite, eu dormi melhor do que havia dormido em semanas. Sonhei que estava numa apresentação, mas dessa vez eu era quem estava no palco, recebendo os parabéns, sendo reconhecida pelo meu trabalho. Quando acordei na manhã de quinta-feira, senti que era o começo de algo novo. Se essa parte da minha história também tocou seu coração, me diga de qual lugar do mundo você está ouvindo isso. Porque às vezes, saber que não estamos sozinhos em nossas lutas faz toda a diferença. Quinta-feira, 8h45 da manhã. Eu estava no meu cubículo tentando parecer ocupada, mas na verdade só conseguia olhar para o relógio a cada 2 minutos. Meu estômago estava embrulhado, minhas mãos suavam, e eu tinha certeza de que todo mundo podia ouvir meu coração batendo descompassado. A empresa inteira estava empolvorosa. Nunca vi tanto burburinho nos corredores, tantas conversas sussurradas, tantos olhares curiosos. Reuniões sobre mudanças na estrutura organizacional não eram exatamente comuns por ali, e todo mundo tinha uma teoria diferente sobre o que estava acontecendo. Marina, você está bem? Está pálida, disse Carla, aparecendo ao lado do meu cubículo com 2 xícaras de café. Obrigada. Peguei o café com mãos trêmulas. Estou só nervosa com essa reunião. Somos 2. Mas tenho um pressentimento bom sobre isso. Às 8h55, começou o êxodo para o auditório. Funcionários de todos os departamentos caminhavam pelos corredores, alguns ansiosos, outros preocupados. Eu e Carla fomos juntas, tentando decifrar as expressões dos diretores que passavam por nós. O auditório estava lotado. Todos os 120 funcionários da empresa estavam ali, desde os estagiários até os diretores. No palco, havia uma mesa com microfone onde normalmente ficava apenas uma pessoa durante as apresentações. Hoje, estavam sentados 3 pessoas: Roberto, o diretor de operações, Fernanda do RH e um homem de terno que eu não conhecia. Notei que Patrícia estava sentada na 3ª fileira, mais rígida que o normal. Ela olhava fixamente para frente, sem interagir com ninguém. Havia algo diferente no seu comportamento, uma tensão que eu nunca havia visto antes. Às 9h em ponto, Roberto se levantou e foi até o microfone. Bom dia a todos, obrigado por comparecerem a esta reunião. Sei que mudanças na estrutura organizacional sempre geram expectativas e às vezes preocupações. Por isso, preferimos ser transparentes e diretos sobre o que está acontecendo. O silêncio no auditório era absoluto. Nem o barulho do ar-condicionado parecia fazer ruído naquele momento. Nas últimas semanas, o Departamento de Recursos Humanos conduziu uma investigação interna
sobre práticas de gestão em alguns setores da empresa. Esta investigação foi motivada por múltiplos relatos de funcionários sobre situações de assédio moral, apropriação indevida de trabalho intelectual e má gestão de equipes. Meu coração disparou. Senti Carla apertar meu braço. A investigação revelou violações graves ao nosso Código de Conduta Empresarial e aos princípios básicos de liderança que prezamos aqui na empresa. Como resultado, algumas mudanças serão implementadas a partir de hoje. Roberto fez uma pausa, bebeu um gole d'água e continuou. Primeiramente, comunicamos o desligamento da senhora Patrícia Mendes do cargo de gerente de marketing. Esta decisão foi tomada após análise detalhada dos fatos investigados e é irrevogável. Um murmúrio percorreu o auditório inteiro. Eu senti como se estivesse sonhando. Várias pessoas se viraram para olhar para Patrícia, que continuava encarando o palco com uma expressão de pedra. Suas mãos, porém, estavam fechadas em punhos sobre o colo. Em segundo lugar, continuou Roberto, reconhecemos que alguns funcionários foram prejudicados pelas práticas inadequadas de gestão. Por isso, também anunciamos algumas promoções que refletem melhor as contribuições reais de cada pessoa para a empresa. Minha respiração estava acelerada. Carla sussurrou no meu ouvido. Marina, acho que... A senhora Marina Santos, disse Roberto, e meu nome ecoou pelo auditório, que nos últimos 2 anos desenvolveu projetos excepcionais muitas vezes, sem receber o devido reconhecimento, será promovida ao cargo de gerente de marketing digital, assumindo imediatamente a liderança do departamento. Eu congelei, literalmente congelei. As palavras chegaram aos meus ouvidos, mas meu cérebro se recusava a processá-las. Gerente de marketing digital, EU, todo o auditório se virou para me olhar. Alguns colegas começaram a aplaudir, outros me olhavam com surpresa, outros ainda pareciam estar tentando entender o que havia acontecido. Carla me balançou pelo braço. Marina, você ouviu? Você foi promovida. Só então eu reagi. Senti meus olhos se encherem de lágrimas, minha garganta apertar, minhas mãos começarem a tremer. 2 anos de humilhações, 2 anos de trabalho não reconhecido, 2 anos de me sentir pequena e incompetente. E agora, Roberto continuou. Também promovemos o Sr. Carlos Alberto da área financeira a supervisor de análise de custos e a Sra. Carla Mendes, minha amiga quase gritou ao ouvir seu nome, a coordenadora de projetos especiais. A reunião continuou por mais alguns minutos, com Roberto explicando detalhes das mudanças, Fernanda falando sobre políticas anti-assédio e o homem desconhecido se apresentando como o novo diretor de recursos humanos, mas eu mal conseguia prestar atenção. Minha cabeça estava zonza, meu coração batia tão forte que doía. Quando a reunião terminou e as pessoas começaram a se levantar, eu continuei sentada, imóvel. Carla teve que literalmente me puxar da cadeira. Marina, vamos, todo mundo quer te parabenizar. E era verdade. Uma fila de colegas se formou para me cumprimentar, me abraçar, me parabenizar. Pessoas que eu mal conhecia diziam que sempre souberam que eu era talentosa, que merecia reconhecimento, que torcia por mim. Mas no meio de toda essa euforia, eu vi Patrícia se levantando da cadeira dela. Ela caminhou até a saída com a cabeça erguida, sem olhar para os lados, sem falar com ninguém. Por um momento senti uma pontada de... Não era pena exatamente, mas algo próximo disso. Independentemente de tudo o que ela havia me feito, ver alguém perdendo o emprego nunca era fácil. Ela parou na porta do auditório e se virou. Nossos olhares se cruzaram por alguns segundos. Havia raiva ali, mas também algo que parecia desespero. Então ela saiu e eu nunca mais a vi. Marina, ouvi Roberto me chamando. Poderia conversar comigo 1 minuto? Segui-o até uma sala de reuniões vazia. Ele fechou a porta e se sentou de frente para mim. Primeiro, parabéns pela promoção. Você merece muito. Obrigada, Sr. Roberto. Eu ainda estou tentando processar tudo isso. Imagino. Marina, quero que saiba que sua promoção não é uma compensação pelo que você passou. É o reconhecimento de um trabalho excepcional que você já vinha desenvolvendo há muito tempo. Como vocês descobriram sobre o que estava acontecendo? Várias pessoas vieram nos procurar ao longo dos meses, mas o que realmente chamou nossa atenção foi seu projeto de marketing digital. Quando Patrícia fez a apresentação na terça-feira, alguns diretores ficaram surpresos, porque conheciam seu trabalho através de outros canais. Outros canais? Marina,
Você se lembra de ter enviado um relatório mensal para o setor de operações há 3 meses? Um relatório detalhado sobre métricas de engajamento? Eu me lembrei. Patrícia havia me pedido para enviar alguns dados para Roberto, mas eu caprichei no relatório acrescentando análises e sugestões próprias. Lembro sim, aquele relatório circulou entre vários diretores. Todos ficaram impressionados com a qualidade da análise, com insights que vocês tinham sobre nosso público-alvo. Quando Patrícia apresentou seu projeto na terça-feira, imediatamente reconhecemos seu estilo de trabalho. Então era isso. Meu próprio trabalho havia me denunciado como a verdadeira autora do projeto. Por isso que você me chamou na sua sala depois da apresentação. Exato. Eu queria confirmar minhas suspeitas. E quando você disse que tinha desenvolvido o projeto sozinha, tivemos certeza de que algo estava errado. Roberto se levantou e foi até a janela da sala de reuniões, que dava vista para a cidade de São Paulo lá embaixo. Marina, liderança não é sobre tomar crédito pelo trabalho dos outros. É sobre potencializar o talento da sua equipe, dar visibilidade ao bom trabalho, criar um ambiente onde as pessoas possam crescer. Patrícia fez exatamente o oposto disso. E agora? O que acontece agora? Agora você assume o departamento de marketing digital. Tem uma equipe de 7 pessoas esperando por uma líder que as inspire, que reconheça seu trabalho, que as ajude a crescer profissionalmente. A responsabilidade do que ele estava dizendo caiu sobre mim como uma pedra. Eu ia ser chefe, ia ter pessoas reportando para mim, ia tomar decisões importantes, ia ser responsável pelos resultados de um departamento inteiro. Senhor Roberto, e se eu não conseguir? E se eu não for boa como gestora? Ele sorriu pela primeira vez desde que começamos a conversar. Marina, se existe uma coisa que aprendi em 20 anos de gestão, é que as melhores lideranças vêm de pessoas que já passaram por baixo. Quem já foi mal liderado sabe exatamente como não liderar. Você vai se dar muito bem. Saímos da sala de reuniões juntos. Os corredores ainda estavam movimentados, com pessoas comentando sobre as mudanças. Quando me viram caminhar ao lado de Roberto, alguns colegas acenaram, outros sorriram, outros simplesmente me olharam com uma expressão diferente. Não era mais a Marina, analista júnior, que ninguém levava muito a sério. Era a Marina gerente, a Marina que merecia respeito. Chegamos ao departamento de marketing, onde antes ficava a sala da Patrícia. A porta estava aberta e eu podia ver que os pertences pessoais dela já haviam sido removidos. A mesa estava limpa, as paredes vazias, como se ela nunca tivesse existido ali. Esta é sua nova sala, disse Roberto. Recursos Humanos vai te dar todas as informações sobre salário, benefícios, responsabilidades. Mas por enquanto, que tal você conhecer melhor sua equipe? E ali estavam eles. 7 pessoas que agora eram minha responsabilidade. Alguns eu conhecia bem, como o Tiago e a Amanda, que trabalhavam em cubículos próximos ao meu. Outros eu mal havia conversado antes. Pessoal, disse Roberto, apresento a nova gerente de marketing digital de vocês, Marina Santos. Tenho certeza de que vocês vão trabalhar muito bem juntos. Os próximos minutos foram uma mistura de apresentações, cumprimentos e expectativas. Cada pessoa da equipe veio conversar comigo, alguns mais entusiasmados, outros mais cautelosos. Era natural. Mudanças de liderança sempre deixam todo mundo inseguro sobre o futuro. Quando finalmente fiquei sozinha na que agora era minha sala, sentei na cadeira que até ontem pertencia a Patrícia e olhei em volta. Era exatamente o mesmo espaço, mas parecia completamente diferente. Não havia mais aquela energia pesada, aquela sensação de que eu estava sendo julgada a cada movimento. Peguei meu telefone e enviei uma mensagem para Lucas. Amor, você não vai acreditar no que aconteceu. Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha, porque momentos como esses, de justiça sendo feita e sonhos se realizando, merecem ser compartilhados com pessoas que entendem a luta de quem não desistiu. O resto daquela quinta-feira passou como um furacão. Depois que Roberto saiu, eu fiquei sozinha na minha nova sala, minha sala, tentando processar tudo o que havia acontecido. Era surreal demais. Naquela manhã, eu havia acordado como Marina, a analista júnior que ninguém levava a sério. Agora, eu era Marina, a gerente de marketing digital. Por volta das 11 horas, Fernanda do RH apareceu na minha porta com uma pasta cheia de documentos. Marina, desculpa interromper, mas precisamos resolver algumas questões burocráticas da sua promoção.
Sentamos na mesa que ainda cheirava ao perfume caro da Patrícia. Fernanda abriu a pasta e começou a explicar sobre meu novo salário, um aumento de quase 80%, benefícios adicionais, plano de saúde premium e uma série de responsabilidades que faziam minha cabeça girar. E Marina, tem uma coisa importante, disse ela baixando a voz. A investigação sobre Patrícia revelou algumas irregularidades financeiras também. Como assim? Ela vinha aprovando despesas suspeitas, principalmente relacionadas a eventos e fornecedores, valores altos que nunca se concretizavam em resultados concretos. Você vai precisar revisar todos os contratos e fornecedores do departamento. Meu estômago embrulhou. Não bastava assumir uma nova posição com toda a pressão que isso implicava. Agora, eu ainda tinha que destrinchar possíveis esquemas de corrupção da minha antecessora. Fernanda, eu não entendo nada de auditoria financeira. Calma, você não vai fazer isso sozinha. O departamento financeiro vai te ajudar. Mas como nova gerente, você precisa estar ciente de tudo o que acontece no seu setor. Quando ela saiu, eu fiquei olhando para a pilha de documentos sobre a mesa. Contratos, relatórios de despesas, aprovações de verbas. Era outro mundo, muito mais complexo do que eu imaginava. Às 12h30, decidi almoçar com minha nova equipe. 7 pessoas que eu precisava conhecer melhor, entender suas habilidades, seus objetivos, suas frustrações. Fomos ao mesmo restaurante onde eu sempre almoçava com Carla, mas agora eu estava do outro lado da mesa, literalmente e figurativamente. Gente, eu sei que essa mudança foi repentina para todo mundo. Comecei depois que pedimos a comida. Quero que vocês saibam que podem ser totalmente honestos comigo. Como era trabalhar com Patrícia? O que funcionava bem? O que precisa melhorar? No início, todos ficaram meio constrangidos. Ninguém quer falar mal do chefe anterior para o chefe novo, mesmo que o chefe anterior tenha sido demitido. Mas aos poucos eles foram se abrindo. Marina, disse Tiago, o analista sênior, posso falar uma coisa? Patrícia nunca nos incluía nas decisões estratégicas. Ela chegava com ordens prontas e esperava que executássemos sem questionar. E quando a gente sugeria alguma coisa diferente, completou Amanda, ela sempre dizia que não tínhamos experiência suficiente para opinar. Uma vez, contou Rafael, um dos mais novos da equipe, eu fiz uma análise completa sobre influenciadores digitais para um projeto. Levei 2 semanas pesquisando, fazendo planilhas, montando a apresentação. Ela olhou por 5 minutos e disse que não era nada daquilo que ela queria. Nunca me explicou direito o que estava errado. Cada relato era como um soco no estômago. Eu havia sofrido nas mãos da Patrícia, mas não sabia que ela tratava a equipe inteira da mesma forma. Quantas ideias brilhantes haviam sido desperdiçadas, quantos talentos haviam sido reprimidos. E como vocês gostariam que fosse? Perguntei. Ah, Marina, suspirou Juliana, a designer gráfica. Eu só queria sentir que meu trabalho importa, sabe? Que quando eu faço uma peça, alguém valoriza meu esforço. Que quando eu sugiro uma mudança, pelo menos consideram minha opinião. Eu queria participar mais das estratégias, disse Tiago. Não só executar, mas entender o porquê de cada decisão. Aprender com o processo. Voltamos para o escritório com minha cabeça fervilhando de ideias. Não seria fácil mudar uma cultura de departamento da noite para o dia, mas eu estava determinada a tentar. Às 15 horas, tive minha primeira reunião oficial como gerente. Era com o pessoal do comercial para alinhar as estratégias de marketing com as metas de vendas. Sentei na cabeceira da mesa, o lugar que antes era da Patrícia, e tentei parecer confiante. Bom, Marina, disse Carlos, o gerente comercial, precisamos revisar as campanhas do próximo trimestre. As conversões estão abaixo do esperado. Durante os próximos 45 minutos, discutimos números, estratégias, públicos-alvo. Era fascinante estar naquela conversa, não como alguém que apenas executava ordens, mas como alguém que tomava decisões. Ao mesmo tempo, era aterrorizante. Cada escolha que eu fazia poderia impactar o faturamento da empresa. Uma coisa, Carlos, disse eu no final da reunião. Vocês podem me passar o feedback dos clientes sobre nossas últimas campanhas? Quero entender melhor o que está funcionando e o que não está. Ele me olhou surpreso. Patrícia nunca pedia esse tipo de informação. Pois é, mas eu preciso. Como vou melhorar nosso trabalho se não souber o que os clientes realmente pensam? Quando a reunião terminou, eu estava mentalmente exausta, mas também energizada. Pela primeira vez em 2 anos, eu sentia que tinha poder para mudar as coisas,
para fazer a diferença. Às 17 horas, quando a maioria dos funcionários já estava indo embora, eu ainda estava na minha sala lendo contratos e tentando entender o orçamento do departamento. Bateram na porta. Marina? Era Carla, espiando pela porta entreaberta. Oi, entra, entra. Ela se sentou na cadeira em frente à mesa com um sorriso enorme no rosto. Como você está se sentindo? Sei lá, Carla. É muita coisa ao mesmo tempo. Estou feliz, obviamente, mas também apavorada. E se eu não conseguir? E se eu decepcionar todo mundo? Marina, você lembra como era trabalhar com Patrícia? Como esquecer? Então você já sabe exatamente como não fazer. Isso já é meio caminho andado. Ela tinha razão. Toda vez que eu me pegava duvidando da minha capacidade, lembrava de como Patrícia me fazia sentir e prometia a mim mesma que nunca faria isso com ninguém. Carla, posso te pedir uma coisa? Claro, se você me vir virando uma Patrícia, me dá um toque. Às vezes o poder sobe a cabeça das pessoas e elas nem percebem. Prometo. Mas acho que não vai precisar. Você tem algo que ela nunca teve. O quê? Empatia. Saí da empresa às 19h30, mais tarde do que o normal, mas com uma sensação boa no peito. No metrô lotado voltando para casa, fiquei pensando em tudo o que havia mudado em apenas um dia. Quando cheguei em casa, Lucas estava na sala assistindo televisão. Assim que me viu, desligou a TV e veio me abraçar. E aí, chefe, como foi o primeiro dia? Intenso demais. Desabei no sofá ao lado dele. Lucas, é muita responsabilidade. Tem 7 pessoas contando comigo. Tem orçamentos milionários. Tem decisões que podem afetar o futuro da empresa. Ei, para um pouco. Ele me puxou para mais perto. Marina, você passou 2 anos vendo de perto como não se deve liderar uma equipe. Agora você tem a chance de fazer diferente. E eu tenho certeza de que você vai arrasar. Como você tem tanta certeza? Porque eu te conheço. Você é a pessoa mais dedicada, mais justa e mais inteligente que eu conheço. Se existe alguém que merece essa oportunidade, é você. Naquela noite, tivemos uma daquelas conversas que duram até altas horas. Falamos sobre sonhos, sobre medos, sobre como a vida pode mudar de uma hora para outra. Lucas me ajudou a organizar mentalmente tudo o que eu precisava fazer nos próximos dias. Conhecer melhor cada pessoa da minha equipe, revisar todos os projetos em andamento, estabelecer novas metas, criar um ambiente de trabalho mais colaborativo. Ah, e Marina, disse ele já quase dormindo, não esquece de comemorar. Às vezes a gente fica tão focado no que vem pela frente que esquece de celebrar as vitórias. Ele tinha razão. Eu estava tão preocupada com os desafios da nova posição que nem havia parado para saborear o fato de que a justiça havia sido feita. Patrícia havia pagado pelo que fez e eu havia sido reconhecida pelo meu trabalho. Na sexta-feira de manhã, cheguei no escritório às 7h30. Queria ter tempo para me organizar antes que o resto da equipe chegasse. Sentei na minha mesa, ainda era estranho pensar minha mesa, e comecei a fazer uma lista de prioridades. Primeiro item: reunião individual com cada membro da equipe para entender melhor suas competências e aspirações. Segundo, revisão de todos os projetos em andamento. Terceiro, análise dos contratos suspeitos que Fernanda havia mencionado. Quarto, definição de novas metas para o próximo trimestre. Às 8h15, Tiago foi o primeiro a chegar. Bateu na porta da minha sala. Marina, bom dia. Posso entrar? Claro, Tiago. Na verdade, queria conversar com você mesmo. Ele se sentou com uma expressão meio apreensiva. Relaxa. Sorri. Não é nada ruim. Quero conhecer melhor minha equipe. Me fala um pouco sobre você. O que você mais gosta de fazer aqui? O que te motiva? Quais são seus objetivos profissionais? Durante os próximos 20 minutos, descobri que Tiago era formado em publicidade, tinha especialização em marketing digital, falava inglês fluentemente e sonhava em liderar projetos de marca. Sob a gestão da Patrícia, ele ficava restrito a tarefas operacionais básicas. Tiago, você gostaria de assumir a liderança do projeto de rebranding da linha de produtos premium? Os olhos dele se iluminaram. Sério? Nossa, claro que sim. Mas, você acha que eu dou conta? Acho que só vamos descobrir se você tentar. E eu vou estar aqui para te apoiar no que precisar. Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta, porque acreditar no potencial das pessoas é uma das coisas mais poderosas que podemos fazer como líderes. 2 semanas haviam se passado desde a minha promoção, e eu estava começando a entender
que liderar uma equipe era muito mais complexo do que eu imaginava. Não bastava ser tecnicamente competente ou ter boas ideias. Eu precisava inspirar pessoas, tomar decisões difíceis e, principalmente, reconstruir a confiança de uma equipe que havia sido mal liderada por tanto tempo. Era uma segunda-feira chuvosa, quando tudo começou a ficar mais claro para mim. Cheguei no escritório às 8h, como havia se tornado meu hábito, e encontrei Amanda, minha designer gráfica, chorando no seu cubículo. Amanda? O que aconteceu? Perguntei, me aproximando com cuidado. Ela enxugou as lágrimas rapidamente, tentando disfarçar. Não foi nada, Marina, só um probleminha pessoal. Mas eu já havia aprendido que quando alguém da equipe dizia não foi nada, geralmente era alguma coisa importante. Sentei na cadeira ao lado dela. Amanda, se você quiser conversar, eu estou aqui. Não precisa fingir que está tudo bem. Ela me olhou por alguns segundos como se estivesse decidindo se podia confiar em mim. Marina, é sobre o projeto da campanha de verão. Eu fiquei até às 23h na sexta-feira, refazendo as peças porque o cliente rejeitou tudo. E agora, na reunião de hoje às 10h, eu vou ter que explicar por que não consegui entregar o que eles queriam. Mas Amanda, você seguiu o briefing que recebeu. Não seguiu? Segui exatamente. Mas o cliente disse que não era nada daquilo que ele tinha em mente. E eu não sei mais o que fazer. Com Patrícia, quando isso acontecia, ela sempre dizia que era culpa minha, que eu não tinha entendido direito as instruções. Ali estava. O legado tóxico da gestão anterior ainda assombrava minha equipe. Amanda estava assumindo a culpa por um problema que claramente não era dela, mas do processo mal estruturado de comunicação com clientes. Amanda, você vai comigo nessa reunião. E eu quero que você me mostre todo o processo, desde o briefing inicial até as peças finais. Durante a próxima hora, revisei com Amanda todo o projeto. O briefing inicial era vago e contraditório. As instruções mudavam a cada e-mail e o cliente claramente não sabia o que queria. Qualquer designer do mundo teria tido dificuldades com aquele projeto. Na reunião às 10h, eu fiz questão de sentar ao lado de Amanda. O cliente, um homem na casa dos 50 anos que comandava uma rede de lojas de roupas, começou logo reclamando. Olha só, Marina, não é nada pessoal contra a Amanda, mas essas peças não têm nada a ver com o que pedimos. Precisamos de algo mais moderno, mais jovem, mais, sei lá, mais atual. Tá, Sr. Paulo? Interrompi educadamente. Antes de revisarmos as peças, gostaria que o senhor olhasse conosco o briefing original. Projetei na tela todos os e-mails trocados, todas as mudanças de direcionamento, todas as contradições nas solicitações. Amanda me olhava com surpresa. Nunca havia visto alguém confrontar um cliente dessa forma. Como podem ver, continuei, houve uma série de mudanças no conceito ao longo do processo. A Amanda desenvolveu as peças exatamente conforme as últimas instruções que recebemos. Se o resultado não atende às expectativas, precisamos primeiro alinhar claramente o que vocês realmente querem. O Sr. Paulo ficou meio sem jeito. Não estava acostumado a ser questionado. Bem, é que às vezes as ideias evoluem durante o processo. Claro, isso é natural. Mas para evitarmos retrabalho desnecessário, sugiro que façamos uma nova reunião de briefing. A Amanda vai apresentar 3 conceitos diferentes. Vocês escolhem um e trabalhamos a partir daí, sem mudanças de direção no meio do caminho. Quando a reunião terminou, Amanda estava radiante. Marina, obrigada. Nunca ninguém me defendeu assim na frente de um cliente. Amanda, você é uma profissional excepcional. Meu trabalho como sua líder é garantir que você tenha as condições certas para brilhar. E parte disso é proteger minha equipe de briefings mal feitos e clientes indecisos. Naquela tarde, convoquei uma reunião com toda a equipe. Queria estabelecer algumas mudanças na forma como trabalhávamos. Pessoal, observei algumas coisas nas últimas semanas que gostaria de discutir com vocês. Comecei olhando para os 7 rostos atentos ao redor da mesa. Primeiro, percebi que vocês têm o hábito de assumir culpa por problemas que não são seus. Isso para aqui hoje. Como assim, Marina? Perguntou Rafael. Se um cliente muda de ideia no meio do projeto, a culpa não é nossa. Se um fornecedor atrasa a entrega, a culpa não é nossa. Se um briefing está confuso, a responsabilidade é de quem fez o briefing, não de quem executa. Juliana levantou a mão. Mas Marina, Patrícia sempre dizia que nós tínhamos que nos antecipar aos problemas, que profissionais de verdade não ficam dando desculpas. Juliana,
Existe uma diferença entre se antecipar aos problemas e assumir responsabilidades que não são suas. Vocês são profissionais competentes e eu confio no trabalho de vocês. Quando algo der errado, vamos analisar juntos onde está o problema real. Não vamos simplesmente assumir que a culpa é nossa. Passei a próxima hora estabelecendo novas regras de trabalho. Briefings confusos voltariam para o solicitante. Mudanças de escopo no meio do projeto seriam discutidas e, se necessário, o prazo seria reajustado. Cada membro da equipe teria reuniões semanais individuais comigo para discutir projetos e dificuldades. Mas a mudança mais importante foi cultural. Eu queria que eles entendessem que errar fazia parte do processo de aprender, desde que aprendêssemos com os erros. E outra coisa importante, disse, chegando ao final da reunião. Quero que vocês saibam que podem discordar de mim. Se vocês acham que uma estratégia não vai funcionar, se têm uma ideia melhor, se querem sugerir uma abordagem diferente, falem. Não sou dona da verdade, e as melhores decisões surgem quando todo mundo contribui. Tiago, que até então havia ficado calado, se manifestou. Marina, posso falar uma coisa? Desde que você assumiu, o ambiente aqui mudou completamente. A gente não tem mais medo de vir trabalhar. Medo? É medo. Com Patrícia, a gente nunca sabia se ia levar uma bronca, se nosso trabalho ia ser criticado, se íamos ser humilhados na frente dos outros. Agora, a gente sabe que pode contar com você. As palavras dele me emocionaram mais do que qualquer aumento de salário poderia ter feito. Na quarta-feira daquela semana, recebi uma ligação que mudaria tudo. Era Roberto, o diretor de operações. Marina, pode vir à minha sala? Temos uma oportunidade importante para discutir. Subi para o andar da diretoria com o coração apertado. Sempre que um diretor chamava alguém para discutir uma oportunidade, podia ser algo muito bom ou muito ruim. Senta, Marina. Quero conversar sobre o futuro do departamento de marketing digital. Ele abriu uma pasta com gráficos e planilhas. Nas últimas 2 semanas, desde que você assumiu, tivemos um aumento de 35% na produtividade do departamento, redução de 50% nas reclamações de clientes e os projetos estão sendo entregues no prazo pela primeira vez em meses. Sério? Eu não sabia que estavam medindo essas métricas. Muito sério. E isso me fez pensar numa proposta. A empresa está considerando expandir o departamento de marketing digital, contratar mais pessoas, assumir contas maiores, talvez até abrir uma filial em Brasília. Você estaria interessada em liderar essa expansão? Minha cabeça começou a girar. Expandir o departamento, filial em Brasília, era mais responsabilidade do que eu jamais havia sonhado. Roberto, é uma oportunidade incrível, mas posso ser honesta? Estou há 2 semanas no cargo. Ainda estou aprendendo a liderar a equipe que já existe. Será que não é cedo demais para pensar em expansão? Ele sorriu. Marina, sabe qual é a diferença entre você e Patrícia? Ela teria dito imediatamente que sim, sem nem pensar nas implicações. Você está sendo responsável, considerando o que é melhor para a empresa, não só para a sua carreira. Isso me diz que você é exatamente a pessoa certa para essa responsabilidade. E se eu aceitar, como seria? Você teria 3 meses para consolidar a equipe atual, estabelecer processos mais estruturados e então começaríamos a contratar. O objetivo é dobrar o departamento até o final do ano. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. 3 meses atrás, eu era uma analista júnior que tinha medo da própria chefe. Agora estava sendo convidada para liderar a expansão de um departamento inteiro. Posso ter uns dias para pensar? Claro, mas Marina, quero que saiba uma coisa. Esse convite não é só pelo seu conhecimento técnico, embora seja impressionante. É principalmente pela liderança que você demonstrou. Em 2 semanas você conseguiu transformar um departamento que estava quebrado em uma equipe coesa e produtiva. Quando saí da sala dele, eu estava eufórica. Liguei para Lucas assim que cheguei na minha mesa. Lucas, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Contei tudo para ele e podia ouvir sua animação do outro lado da linha. Marina, você lembra quando isso tudo começou? Você chorando no sofá, achando que nunca ia ser reconhecida, que ia ficar para sempre sendo humilhada pela Patrícia. Lembro. E agora olha só, em menos de 1 mês, você não só foi promovida, como está sendo convidada para liderar a expansão da empresa. Se isso não é prova de que o universo conspira a favor de quem não desiste, eu não sei o que é. Naquela noite, fiquei acordada até tarde pensando na proposta. Era uma oportunidade única.
mas também uma responsabilidade enorme. Eu teria que contratar pessoas, treiná-las, criar processos do zero, talvez até me mudar para Brasília por alguns meses. Mas o que mais me motivava era a chance de criar, desde o início, o tipo de ambiente de trabalho que eu sempre quis ter. Um lugar onde as pessoas se sentissem valorizadas, onde os erros fossem oportunidades de aprendizado, onde o sucesso de um fosse comemorado por todos. Na quinta-feira de manhã, bati na porta do Roberto. Aceito o desafio. Se essa parte também tocou seu coração, me diga de qual lugar do mundo você está ouvindo isso. Porque às vezes, os maiores crescimentos da nossa vida vêm logo depois dos nossos maiores sofrimentos. 6 meses depois do dia que mudou minha vida para sempre, eu estava parada na janela da minha nova sala, agora 3 vezes maior que a anterior, observando a movimentação de São Paulo lá embaixo. O departamento de marketing digital havia crescido de 7 para 15 funcionários. Nossos resultados haviam aumentado 150% e acabávamos de fechar o maior contrato da história da empresa. Mas naquele momento, olhando a cidade que me viu crescer profissionalmente, eu não estava pensando nos números ou nos contratos. Estava lembrando de uma conversa que tive na semana anterior e que me fez refletir sobre todo o caminho percorrido. Tudo começou numa terça-feira, quando Fernanda do RH bateu na minha porta com uma expressão séria. Marina, tem alguém aqui que gostaria de falar com você. É, meio delicado. Quem é? Patrícia. Senti meu estômago gelar. 6 meses depois, ouvir aquele nome ainda causava uma reação física em mim. Patrícia? O que ela quer? Ela disse que precisa conversar com você. Algo sobre pedir desculpas e... Bem, acho melhor ela mesma explicar. Meu primeiro impulso foi dizer não. Por que eu deveria dar ouvidos para alguém que havia me humilhado, me diminuído, roubado meu trabalho? Mas alguma coisa dentro de mim, talvez curiosidade, talvez a necessidade de um fechamento, me fez concordar. Tudo bem, mas quero que você fique presente durante a conversa. Claro. 10 minutos depois, Patrícia entrou na minha sala. Ela estava irreconhecível. O terno impecável havia sido substituído por uma calça jeans e uma blusa simples. Os saltos altos haviam dado lugar a tênis confortáveis, mas a maior mudança era na postura. Já não havia mais aquela arrogância, aquela superioridade que sempre a acompanhava. Marina, disse ela, com a voz mais baixa do que eu lembrava. Obrigada por aceitar me receber. Senta. Respondi tentando manter minha voz neutra. Ela se sentou na cadeira em frente à mesa, a mesma cadeira onde eu havia me sentado tantas vezes para ser humilhada. A ironia da situação não passou despercebida. Marina, eu vim aqui para pedir desculpas. Sei que não é suficiente. Sei que não apaga o que eu fiz, mas preciso que você saiba que eu tenho consciência dos meus erros. Patrícia, por que agora? Por que 6 meses depois? Ela respirou fundo antes de responder. Porque nos últimos meses eu tive tempo para refletir. Perder esse emprego foi um choque, mas foi necessário. Eu estava me tornando uma pessoa horrível e nem percebia. E o que você tem feito desde então? Terapia. Muito terapia. E também, bem, isso pode soar estranho vindo de mim, mas voltei a estudar. Estou fazendo um curso sobre liderança humanizada. Fernanda e eu trocamos um olhar de surpresa. Liderança humanizada? É. Aprendi que tudo o que eu fazia errado tinha um nome. Microgerenciamento tóxico, apropriação de mérito, gestão por medo. Eu achava que estava sendo uma boa líder, mas na verdade estava destruindo pessoas. Durante os próximos 20 minutos, Patrícia contou sobre sua jornada de autoconhecimento. Ela havia começado terapia depois de ser demitida e descoberto que seus comportamentos vinham de suas próprias inseguranças e medos. Marina, você lembra quando eu disse que você era arrogante? Que achava que sabia mais que os outros? Como esquecer? Eu disse isso porque tinha medo. Medo de que você fosse melhor que eu, de que descobrissem que eu não era tão competente quanto fingia ser. Então, eu te diminuía para me sentir maior. Patrícia, você sabe o quanto isso me machucou? Quantas noites eu passei em claro achando que realmente não prestava para nada? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Sei. E me odeio por isso. Marina, você sempre foi brilhante. Seu trabalho sempre foi excepcional. Eu que não conseguia lidar com isso. E o dia da apresentação, por que você fez aquilo? Porque eu sabia que seu projeto era melhor do que qualquer coisa que eu poderia ter criado. E em vez de te dar o crédito que merecia, eu roubei. Foi a coisa mais baixa que já fiz na minha vida profissional.
O silêncio tomou conta da sala por alguns instantes. Eu estava processando tudo o que ela havia dito, tentando decidir como me sentia em relação àquelas desculpas. Patrícia, o que você quer de mim? Perdão. Não sei se mereço seu perdão, Marina. Vim aqui porque precisava que você soubesse que reconheço meus erros. E também porque, bem, tenho acompanhado o sucesso do departamento sob sua liderança. Vocês cresceram, estão ganhando prêmios. Os funcionários falam maravilhas de trabalhar com você. Como você sabe disso? LinkedIn. Alguns ex-colegas comentam sobre o ambiente positivo que você criou, sobre como as pessoas se sentem valorizadas. É tudo o que eu deveria ter feito e não fiz. Fernanda, que havia ficado calada até então, se manifestou. Patrícia, o que você está fazendo profissionalmente agora? Estou dando consultoria para pequenas empresas, principalmente sobre o que não fazer em gestão de pessoas. É meio irônico, né? Meus piores erros se tornaram minha especialização. E como está indo? Bem, as pessoas precisam ouvir sobre liderança tóxica, sobre como não repetir os erros que eu cometi. Minha história virou um exemplo do que acontece quando você lidera pelo medo em vez de liderar pela inspiração. Quando Patrícia saiu, 20 minutos depois, eu fiquei sozinha com Fernanda, tentando processar aquele encontro inesperado. O que você achou? Perguntei. Sinceramente, acho que ela mudou. As pessoas podem mudar, Marina, quando realmente querem. Você acha que eu deveria perdoá-la? Isso é uma decisão sua. Mas lembra de uma coisa, perdão não é sobre ela, é sobre você. É sobre liberar esse peso que você ainda carrega. Naquela noite, contei tudo para Lucas. Estávamos no sofá da nossa sala, ele massageando meus pés depois de um dia longo de trabalho. Como você se sentiu vendo ela assim? Perguntou ele. Confusa. Por um lado, foi bom ouvir o pedido de desculpas. Por outro, não apaga tudo o que aconteceu. E você precisa apagar? A pergunta me pegou de surpresa. Como assim? Marina, o que a Patrícia fez com você foi horrível. Mas olha onde você chegou. Você não seria a líder que é hoje se não tivesse passado por tudo aquilo. Ele tinha razão. Minha experiência com Patrícia havia me ensinado exatamente como eu não queria liderar. Cada humilhação que sofri se transformou numa lição sobre como tratar minha equipe com respeito. Cada vez que meu trabalho foi desacreditado, eu aprendi a valorizar ainda mais as contribuições dos meus funcionários. Na sexta-feira daquela semana, organizei algo que havia planejado há meses, uma comemoração pelos resultados do departamento. Não uma reunião formal, mas uma festa mesmo, com música, comida gostosa e muita descontração. Toda a equipe estava lá, os 15 funcionários que agora faziam parte do nosso time. Tiago havia se tornado meu braço direito, liderando projetos complexos com uma segurança que eu nem sabia que ele tinha. Amanda era agora nossa coordenadora de criação, e suas peças ganhavam prêmios nacionais. Rafael, o mais jovem quando eu assumiu, estava prestes a ser promovido a analista sênior. Pessoal, disse eu pedindo a atenção de todos, quero fazer um brindezito. Todo mundo parou de conversar e se virou para mim. Quando assumi este departamento, há 6 meses eu tinha muito medo. Medo de não ser boa o suficiente, medo de decepcionar vocês, medo de não conseguir liderar. Mas você conseguiu, gritou Juliana e todos riram. Conseguimos, corrigi, porque tudo o que alcançamos foi trabalho de equipe. Cada campanha premiada, cada cliente satisfeito, cada meta batida foi resultado do talento e dedicação de cada um de vocês. Levantei meu copo de refrigerante. Então este brinde é para vocês, que confiaram numa líder inexperiente. Para vocês que toparam construir algo novo comigo. Para vocês que transformaram este lugar no melhor ambiente de trabalho que eu já vi. Para a Marina, gritou Tiago, e todos repetiram em coro. Quando a festa terminou e todos foram embora, eu fiquei sozinha no escritório, organizando as coisas. Era um hábito que desenvolvi. Ficar uns minutos sozinha no final do dia, refletindo sobre o que aconteceu, planejando o dia seguinte. Peguei meu telefone e escrevi uma mensagem para Patrícia. Não no WhatsApp dela. Eu não tinha mais o número, mas no LinkedIn. Patrícia, obrigada por ter vindo conversar comigo. Suas desculpas foram importantes para mim. Quero que saiba que te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço viver sem carregar esse peso. Espero que você continue crescendo na sua nova jornada. Abraços, Marina. Enviei a mensagem e me senti mais leve imediatamente. No domingo seguinte, Lucas e eu fomos almoçar na casa dos meus pais.
Durante a sobremesa, minha mãe me fez uma pergunta que mexeu comigo. Marina, você está feliz? Estou, mãe. Muito feliz. Mesmo, porque às vezes o sucesso profissional vem acompanhado de muito estresse, muita pressão. Mãe, eu acordo todos os dias animada para ir trabalhar. Tenho uma equipe que confio, projetos que me desafiam e a certeza de que estou fazendo diferença na vida das pessoas. Não tem preço que pague isso. E você não tem medo de que alguém tente te derrubar como aconteceu antes? A pergunta da minha mãe me fez pensar. Será que eu tinha medo? Sabe, mãe, eu aprendi uma coisa. Ninguém pode derrubar quem está fazendo um bom trabalho por muito tempo. A Patrícia conseguiu me prejudicar enquanto eu era invisível, enquanto meu trabalho não tinha visibilidade. Mas agora, com os resultados que nossa equipe entrega, seria impossível alguém questionar minha competência. E se aparecer outra Patrícia na sua vida? Aí eu uso tudo o que aprendi. Documento meu trabalho, construo relacionamentos sólidos com colegas e superiores e, principalmente, nunca deixo que ninguém me diminua novamente, porque agora eu sei o meu valor. Quando voltei para casa naquele domingo, sentei na varanda do nosso apartamento e fiquei observando o movimento da rua. Lucas estava na cozinha preparando o nosso jantar. Ele havia aprendido a cozinhar nos últimos meses, já que eu chegava mais tarde do trabalho. Peguei meu telefone e abri o Instagram. Pensei em fazer um post sobre toda essa jornada, sobre como a vida pode mudar de uma hora para outra, sobre a importância de não desistir mesmo quando tudo parece perdido. Mas então decidi que não. Algumas histórias são para serem vividas, não postadas. E a minha história ainda estava sendo escrita. Olhei para o futuro com expectativa. No mês seguinte, começaríamos a implementação da filial em Brasília. Eu havia sido escolhida para liderar todo o processo de expansão. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. Mas principalmente, era a prova de que quando você não desiste dos seus sonhos, quando você continua trabalhando mesmo sendo desvalorizado, quando você mantém sua integridade mesmo enfrentando pessoas tóxicas, o universo conspira para que você chegue onde merece estar. A história da menina que foi humilhada publicamente pela chefe havia se transformado na história da mulher que construiu o departamento mais bem-sucedido da empresa. E essa era apenas o começo. Onde você está assistindo essa história? Porque independente de qual cidade, qual país você está, espero que minha jornada inspire você a nunca desistir dos seus sonhos, mesmo quando tudo parecer perdido. Às vezes, nossos maiores fracassos são apenas o trampolim para nossos maiores sucessos.